Vamos iniciar a apresentação do trabalho do artigo Abordagens de modelagem estatística e aprendizado de máquina para a predição da transmitância atmosférica. Para falarmos desse trabalho, vamos passar por um rápido roteiro. Falamos da introdução, fundamentação teórica, os materiais e métodos utilizados, resultados obtidos e uma breve conclusão. Para iniciarmos nossa introdução, vamos fazer uma breve contextualização. Vivemos em um tempo de avanços tecnológicos acelerados, particularmente no domínio da guerra eletrônica. Ao longo dos últimos 50 anos, a evolução do radar se consolidou como sensor mais crucial no campo de batalha. Tivemos então a criação de dispositivos de interferência e tecnologias inovadoras, como o stealth, que tornam as aeronaves invisíveis para os radares. Tivemos também a criação de dispositivos Infrared Search and Track, ou IRST. São sistemas utilizados que utilizam a radiação infravermelha emitida por aeronaves para detectá-las e rastreá-las de forma passiva sem a necessidade de emissões eletromagnéticas. Isso confere uma vantagem operacional inestimável, permitindo a interceptação ou confronto com outras aeronaves sem ser detectada pelo sistema radar inimigo. No Brasil, estamos prestes a adotar essa realidade com a introdução das aeronaves Gripen, Echo e Fox, que serão equipadas com os primeiros sensores IRST do país. Em resposta a isso, o Instituto de Aplicações Operacionais da Força Aérea Brasileira, juntamente com o Tenente Velasquez, procuraram desenvolver um algoritmo que estima o alcance de detecção desses sistemas. Esse algoritmo se baseia em um modelo matemático que leva em conta o uso de dados de transmitância atmosférica efetiva dados pelo Modtran. Entretanto, o custo computacional para a aquisição desses dados através do Modtran é muito alto, e assim manifestou-se a demanda para a construção de uma modelagem estatística que permitisse obter esses dados de uma maneira mais rápida. Assim surgiu a necessidade de prever com precisão os valores da transmitância atmosférica efetiva correspondente especificamente ao espectro infravermelho da faixa longa. Definimos assim, então, o objetivo do nosso trabalho, que é reduzir o custo computacional demandado pelos algoritmos, realizando uma análise estatística dos dados fornecidos pelo Modtran na faixa do espectro infravermelho longo, de forma a prever a transmitância atmosférica efetiva, utilizando para isso modelagem estatística e aprendizado de máquina. Para a criação dos nossos modelos, foram utilizados o software Modtran para criar os dados. Foi feita uma análise / divisão desses dados e a criação de dois bancos de dados distintos. Utilizamos da regressão linear múltipla, da regressão beta e também utilizamos do Randall Forest. Como foi dito, utilizou-se do Modtran para gerar os dados da transmitância atmosférica efetiva. Porém, o que é a transmitância atmosférica? Enquanto a transmitância atmosférica pode ser considerada em termos gerais o quanto de luz ou radiação passa pela atmosfera, a transmitância atmosférica efetiva é uma métrica que oferece uma representação mais direta e compreensível da transparência da atmosfera em relação à radiação incidente. O uso da transmitância atmosférica efetiva permite a obtenção de um valor escalar para cada distância entre aeronave e detector. É válido ressaltar que a transmitância atmosférica efetiva é um valor adimensional que está entre 0 e 1. Pois bem, como foi dito, nós utilizamos do software Modtran para gerar os dados e foram criados dois bancos de dados distintos, sendo que ambos os bancos de dados eles geraram os valores da transmitância atmosférica efetiva, que é dada pela combinação de vários dados distintos. Fazendo uma análise mais específica desses dados, podemos ver que o banco de dados principal ele tem os valores da transmitância atmosférica e os valores da transmitância atmosférica ela nada mais é que a combinação de nove dados diferentes. Nós temos o espectro infravermelho longo, nós temos o modelo atmosférico, o modelo de aerosol. Esses dois dados e o espectro longo, eles são dados tipo caractere. São 3 tipos de dados diferentes e o aerosol são 6 tipos de dados diferentes. Os demais dados, CO2, temperatura, visibilidade, altitude, ângulo e distância, são tipos de dados contínuos. Nós temos um problema que a gente não consegue gerar muitos desses tipos de dados na hora de gerar os dados através do Modtran. Nós vamos ver mais para frente
que uma das características do Random Forest é que ele necessita utilizar os mesmos dados que foram treinados, que foram utilizados para treinar o modelo na criação de um novo modelo. Então, para isso, né, para a gente validar aquele nosso modelo de Random Forest e qualquer outro tipo de modelo que te desse dano significativo, nós criamos o chamado de bancos de dados de validação, que nada mais é um banco de dados sutilmente diferente do que aquele banco de dados criados anteriormente, que ele vai mudar somente as variáveis contínuas, que é o CO2, temperatura, ângulo, distância e altitude. Pois bem, nós criamos o primeiro banco de dados e utilizamos esse banco de dados para criar nossos modelos. Esse banco de dados, então, ele foi dividido em treinamento e teste. Então, ao dividir esse banco de dados em 70% treinamento e 30% teste, utilizamos então essa parte de treinamento para criar nossos modelos. Mas mesmo assim, né, para isso, a gente tem que, na hora de criar o modelo de regressão linear múltipla, selecionar essas variáveis. Utilizamos então o método de Akaik. O método de Akaik, ele definiu que a variável CO2 não era válida para a criação do nosso modelo. Então, assim, nós criamos os modelos 1 e 2 e, posteriormente a isto, nós criamos também o modelo 3 e 4. O modelo 1 e 2 era o modelo com todas as variáveis e o modelo sem a variável CO2. O modelo 3 e 4 já eram modelos com combinações entre as variáveis. Vale ressaltar que, apesar das combinações, nosso intuito era a gente tentar criar um modelo com o melhor R² possível, pelo menos tentando limitar os valores da regressão linear múltipla entre 0 e 1. Porém, na criação do modelo, viu-se que a regressão linear múltipla não conseguia limitar os valores preditos na faixa de 0 a 1, que é uma característica básica da transmitância atmosférica efetiva. Dessa forma, fez-se novas pesquisas e chegou-se na regressão beta. A regressão beta é um tipo de análise de regressão que é adequada quando a variável dependente é limitada a um intervalo específico. Ela é usada frequentemente em finanças, onde a variável dependente, como na transmitância atmosférica efetiva, tem um limite entre 0 e 1. A regressão beta ela é baseada na suposição de que a resposta segue uma distribuição beta. A distribuição beta é uma família de distribuições de probabilidade contínua que são definidas no intervalo de 0 a 1. A equação de regressão normal ela é transformada em uma função, e essa função ela é uma função do tipo de ligação que pode ser logit, probit, entre outras. Essa função de ligação transforma os valores preditos de regressão linear em valores que estão entre 0 e 1, o que faz sentido quando a variável resposta é uma proporção ou uma taxa. E a gente vai ver que a regressão beta ela advém da regressão linear múltipla. Então, o melhor modelo que a gente encontrou para gerar o melhor R² ajustado foi basicamente o mesmo modelo que nós utilizamos na regressão linear múltipla. Porém, a gente utilizou um link, né, como a gente falou, uma função de ligação, que foi a probit. Dessa forma, a gente criou um modelo, né, que a gente chamou de Motel Reg 2 probit, que deu um R² ajustado de 0,762. Vale ressaltar que a regressão beta ela foi criada por modelos, por estatísticos brasileiros, né? O professor Cravari Neto de Recife e a professora Ferrari da USP, e nós utilizamos para a criação desse modelo o pacote BetaReg, que é um pacote utilizado no software R, que foi criado pelos próprios estatísticos que criaram a regressão beta. Pois bem, por fim, viu-se a necessidade de utilização do Random Forest ou aprendizado de máquina para criar um novo modelo. Na criação do Random Forest, nós utilizamos uma validação cruzada tenfold para tentar definir a quantidade de árvores necessárias e a quantidade de variáveis que seriam utilizadas no nosso modelo. Para definição da quantidade de árvores, utilizou-se de um loop for para criar vários modelos com uma gama variáveis de árvores, onde a gente definiu com o menor out of bag aquele modelo que seria utilizado. Viu-se que a partir de 150 árvores, o out of bag ele permanecia praticamente constante.
E como a gente queria aquele modelo mais barato computacionalmente, definiu-se que seriam utilizados 150 árvores para a criação do nosso modelo. De forma parecida, a gente utilizou o R² para definir o número de variáveis que eles seriam utilizados no nosso modelo. Viu-se dessa forma que 7 variáveis seriam o necessário para a criação do nosso modelo, que somente a variável CO2 não seria utilizada. Chegamos por fim agora nos resultados e discussões dos nossos modelos. Ao utilizar o modelo 4 da regressão linear múltipla na base de testes do banco de dados número 1, o objetivo final foi gerar um gráfico comparativo dos valores preditos versus os valores reais da transmitância atmosférica. Isso foi feito com a intenção de evidenciar o problema de ultrapassagem do valor 1 nas previsões, um problema inerente à aplicação da regressão linear múltipla nesse contexto. O resultado dessa comparação é demonstrado na figura. Em resposta ao desafio de limitar os valores preditos entre 0 e 1, optou-se pela utilização da regressão beta. Conforme detalhado anteriormente, escolheu-se um modelo que exibiu o melhor pseudo-R². No entanto, mesmo com a aplicação da regressão beta, que de fato limitou os valores preditos entre 0 e 1, ainda se lida com um erro significativo na predição dos valores. Por fim, após diversas iterações e testes, chega-se ao modelo de Randall-Forest. Conforme apresentado, o modelo final selecionado foi baseado em 150 árvores e 7 variáveis. Notavelmente, esse modelo produziu um coeficiente de determinação R² impressionante, de 99,99%, quando aplicado à base de dados de teste do banco de dados número 1. A precisão desse modelo é visivelmente demonstrada na figura abaixo. Mas o Randall-Forest ele é conhecido por sua eficácia na previsão de resultados quando os valores utilizados para o treinamento estão presentes no conjunto de dados. Contudo, ao aplicar um modelo treinado em um banco de dados distinto com variações ligeiramente diferentes nos valores das variáveis, a precisão da previsão da transmitância revelou-se insatisfatória, apresentando um R² de apenas 50%. Essa situação pode ser claramente visualizada no gráfico apresentado na figura. Pois bem, chegamos à seguinte conclusão. Dentro do contexto militar contemporâneo, a importância da análise de transmitância atmosférica é primordial devido à evolução dos armamentos e ao desenvolvimento de algoritmos que empregam tais valores, especialmente na Força Aérea Brasileira, com a incorporação de tecnologias como, por exemplo, o IRST. Contudo, o software ModTran, utilizado para cálculo de transmitância, limita estudos mais abrangentes, levando à busca por alternativas como modelos estatísticos e aprendizado de máquina para a previsão mais eficiente da transmitância atmosférica. Na pesquisa, a regressão linear múltipla mostrou-se inadequada devido à sua incapacidade de limitar as previsões entre 0 e 1 e pela discrepância significativa entre os valores preditos e observados. A regressão beta ela foi uma solução mais parcial, mas ainda assim apresentou diversas considerações discrepantes. O método Randall-Forest foi o mais eficaz, com um R² de 99,99%, mas sua eficácia diminuiu significativamente quando aplicada a conjunto de dados com variáveis divergentes das originais, naquele banco de dados que a gente chamou de banco de dados de teste, banco de dados de validação, apresentando um R² de 50,9%. Concluiu-se então que, apesar da eficácia do Randall-Forest, sua implementação efetiva exigiria um treinamento com uma diversidade mais ampla de dados e robusta infraestrutura computacional, dadas as limitações práticas e as necessidades de processamento de volumes massivos de dados. Portanto, embora promissoras, essas alternativas ainda enfrentam desafios significativos para sua aplicação plena no campo militar, pelo menos na predição da transmitância atmosférica. Uma ideia seria uma criação específica de um banco de dados específico para cenários diferentes, para aí sim a gente utilizar desse banco de dados e do Randall-Forest para a criação de um novo modelo estatístico para predição daqueles valores da transmitância atmosférica.